Graça e paz, querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Eu sou o pregador Manassés e hoje tenho uma palavra da parte de Deus para abençoar a sua vida, para edificar você e aquecer o seu coração. Eu quero falar sobre a bênção de Abraão, como que você pode e vai ser abençoado, como foi Abraão. Como você sabe, toda semana nós trazemos aqui uma palavra quentinha do céu para a sua vida, tá bom? Nós temos os devocionais pela manhã, que são mensagens curtas, pequenas, mas aqui eu tenho agora uma porção da palavra de Deus maior, tá bom? Para o teu coração. Então eu creio que você vai ser edificado com essa palavra, que está em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei de você uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. Aleluia. Então, nesse pequeno texto, nós temos aqui alguns princípios muito interessantes que, se você segui-los, você será abençoado como foi Abraão. Tá bom? Desde já eu peço humildemente, deixa um like nesse vídeo, tá bom? Ajude o nosso canal a crescer. Queridos, a primeira coisa, ou o primeiro passo para você ser abençoado como foi Abraão, está aqui no versículo 1. Nós percebemos claramente nesse texto que Deus fala com Abraão. E Deus falar com alguém é muito comum. Deus ele fala com todo mundo, Deus ele fala com muita gente. A grande questão é você ouvir Deus falar. Então, o segredo para ser abençoado, em primeiro lugar, é você ouvir Deus falar, é você ouvir o que Deus tem a dizer. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar contigo, já deve estar começando a falar contigo nessa mensagem. A grande questão é, você vai ficar aqui até o final para ouvir tudo que Deus tem para falar com você? Em toda a história, sempre existem aqueles que não querem ouvir Deus falar, mas quando entram em situações difíceis de aperto, eles querem ser ouvidos por Deus. Você não pode passar a sua vida ignorando Deus, não querendo ouvir a voz de Deus, e aí quando você está na dificuldade, aí você quer que Deus escute você. Tá? Veja se isso faz sentido. Então, para sermos abençoados, nós precisamos ouvir, né, o abençoador. Ora, o inimigo, o diabo, ele vai sempre colocar na sua cabeça que você não é santo o suficiente para ouvir Deus falar e um monte de outras coisas. Mas a Bíblia ela vai nos revelar, em Josué 24, verso 2, que Abraão, antes de andar com Deus, ele era idólatra. Uma coisa muito comum naquele tempo, todo mundo servia a vários deuses pagãos. Então, a questão é, se um idólatra pode ouvir Deus falar, então muito mais você e eu, que somos crentes. Crentes no sentido de sabermos que existe um Deus. Você sabe que existe um Deus no fundo do seu coração. Então, se Deus ele falou com o idólatra, ele também pode falar comigo e com você. Porque não há diferença, né? Todos nós carecemos da glória de Deus. Então, o primeiro passo é você prestar atenção e começar a ouvir o que Deus ele quer falar contigo. O segundo passo para ser abençoado como foi Abraão está justamente naquilo que Deus fala para Abraão. O que Deus vai falar para você, com certeza é a mesma coisa. O que Deus disse para Abraão e que está dizendo para você agora? Deus ele ordena que Abraão renuncie o pecado. Como assim? Bom,
Se a Bíblia diz que Abraão, com toda a sua família, pais, irmãos e etc., eram todos idólatras, então logo o pedido de Deus para sair da sua terra, sair da sua parentela, era justamente para abandonar o pecado de idolatria e cortar todos os vínculos com os idólatras, ainda que estes fossem seus parentes e amigos. Deus, ele não vai te abençoar enquanto você viver no pecado. Você precisa renunciar ao pecado. Renunciar. Um pecador, ele pode até ser abençoado pelo diabo. Preste atenção. Um pecador, ele pode, uma pessoa que vive no pecado, que gosta de pecar, essa pessoa, ela pode até ser abençoada pelo diabo para ser usado nos planos que Satanás tem para esse mundo. Tá, veja Lucas, capítulo 4, versículos 6 e 7. Você vai ver ali o diabo prometendo bênçãos. Mas a gente sabe que isso nunca acaba bem, não é verdade? O que nós queremos não é a bênção do diabo. O que nós queremos é a bênção que vem de Deus. Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. E isso deixa claro uma coisa, deixa claro que a bênção que não vem de Deus, ou seja, ela vem de outro lugar e só pode vir do maligno, essa bênção ela vai trazer consigo muitas dores. Então, é uma escolha, você tem que decidir renunciar ao pecado. Tá? Você quer a bênção de Deus ou a bênção do diabo? Você decide. Tá? Agora, uma coisa importante que muita gente não sabe é que você não precisa da ajuda de Deus de forma literal, né, e incisiva para renunciar ao pecado. Sabia disso? Basta querer. Quando nós pecamos, nós estamos decidindo pecar. É uma decisão. Todo pecado é uma decisão. Ninguém peca porque foi obrigado. Eu fui obrigado a pecar. O meu corpo me obrigou. A minha mente me obrigou. Eu me obriguei. Isso não existe. Tá? Quem peca faz isso porque quer. Porque nós temos escolhas. Por que Davi decidiu, ou melhor, cometeu adultério com Betseba? Porque ele quis. Segundo Samuel 11, verso 1 a 4. Por que Salomão adorou outros deuses? Porque ele quis. 1 Reis 11, 6. Por que Israel adorou o bezerro de ouro no deserto? Logo após Deus ter aberto o mar, ter feito uma maravilha diante deles. Ora, porque eles decidiram isso e ainda forçaram Arão, e Arão acabou consentindo, acabou decidindo por isso também. Êxodo 32. Então, por que nós não vemos a Bíblia revelar o pecado de Enoque, o pecado de José, o pecado de Daniel? Ora, porque esses homens escolheram, decidiram viver em santidade. Por isso que a Bíblia, ela aconselha, ela recomenda, Provérbios 28, 13, confesse o seu pecado e deixe o seu pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões, ou seja, aquele que apoia o seu próprio pecado, aquele que esconde o seu pecado, que guarda o seu pecado, porque você quer ficar com aquele pecado, esse nunca prosperará. Provérbios 28, 13. Então, se você quer ser abençoado como foi Abraão, primeiro, escute o que Deus tem a dizer para você. E segundo, com certeza Deus vai dizer ou já está dizendo para você abandonar o pecado, renunciar à vida de pecados. E essa é uma renúncia diária nas nossas vidas. Todo dia vai vir chances e oportunidades de pecar. Todo dia você deve renunciar o pecado. Agora, em terceiro, para ser abençoado como foi Abraão, você precisa entender que é Deus quem vai mostrar o caminho. Se eu quero ser abençoado como foi Abraão, eu preciso entender que quem vai mostrar o caminho é Deus. Quem vai guiar a minha vida é Deus. Quem vai guiar a minha trajetória é Deus. Deus disse para ele, sai daí e vai para a terra que eu vou te mostrar. Não é você que vai escolher, sou eu que vou mostrar para você.
Então, após renunciar o pecado, tudo que ele tem que fazer agora é aceitar que Deus vai mostrar o caminho e seguir esse caminho, seguir o caminho que Deus está mostrando, que Deus está revelando. Como é que Deus ele mostra o caminho para mim e para você? Deus ele mostra o caminho para nós hoje através do Senhor Jesus Cristo. João 14,6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, meu querido, Deus ele já está mostrando o caminho. Seguir Jesus, imitar Jesus, ser parecido com Jesus, aprender com Jesus, praticar a palavra de Jesus. Isso é caminhar pela fé. 2 Coríntios 5,7, nós andamos por fé e não por vista. E que fé é essa? Ora, no mínimo, é a fé de que realmente Deus falou com você, a fé de que realmente Deus está falando com você agora. Que fé é essa? É a fé que te dá certeza de que você agradou a Deus ao abandonar os seus pecados. É a fé de que você está ligado com Deus de maneira que você ouvirá quando Ele falar e der uma direção para você. E por que que a direção ela vem de Deus? Por que que eu não posso escolher o caminho? Ora, porque quem sabe o caminho da bênção é Deus. Quem sabe o caminho que vai levar à vitória é Deus. Muitas das vezes Deus ele mostra o caminho, a gente olha e fala assim, não sei não estou vendo bênção nesse caminho, não estou vendo vitória nesse caminho. Pois é, se você tivesse a capacidade de ver bênção e vitória lá na frente, você não ia precisar de Deus. Nós não temos essa capacidade, porque o amanhã pertence a Deus, o futuro pertence a Deus. Todas as coisas são controladas por Ele. Deus está no controle de tudo e de todos. Então deixa Deus guiar a tua vida. Não temas, mas crê somente e o Senhor vai te levar a conquistar grandes vitórias, porque o caminho da bênção Ele conhece. Aleluia. Glórias a Deus. Agora, você ouvindo Deus falar, você renunciando o pecado e você deixando Deus guiar a sua vida, e Deus ele vai guiar a sua vida, repito, através da Bíblia Sagrada, através de Jesus Cristo. Você fazendo isso, Deus ele tem 3 promessas para você. 3 promessas. A primeira promessa, ele diz assim: eu farei de ti uma grande nação. Farei de ti uma grande nação. Talvez você vai pensar, mas isso daí não é para mim, isso daí é para o Abraão. Não, filho, isso é para nós. A Bíblia foi escrita para nós conhecermos a Deus e sabermos o que Deus ele quer conosco. A mesma coisa que Deus quer para Abraão, ele quer para você também. Ele quer fazer de você uma grande nação. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou te explicar o que isso quer dizer hoje. Isso quer dizer almas, isso quer dizer pessoas. Pessoas, almas. O Senhor, Deus, ele só tem um tipo de servo, que é aquele que dá frutos. Porque quando deixa de dar frutos, é cortado, simples assim. Veja João, capítulo 15, versículo 2, tá? Versículos 1 e 2, você vai entender isso. Então, antes de te abençoar, antes de te prosperar, antes de fazer de você uma bênção, o Senhor, ele quer que você dê frutos. Ele quer que você ganhe almas para o reino de Deus. Isso é uma prioridade. Isso é o mais importante para Deus. Você ganhar almas, você dar frutos. Essa é a primeira promessa que Deus ele faz para nós. É a promessa que nós temos em que atender à fome de Deus, porque Deus tem fome por almas. O Espírito Santo clama por almas. Deus, ele chama você, e o propósito dele na sua vida, o propósito dele na vida de qualquer pessoa que venha andar com Deus é esse: despovoar o inferno e encher os céus com almas.
Então Deus, ele quer fazer de você uma grande nação. Sim, Deus, através da sua vida, quer ganhar e salvar muitas outras. Deus, através de você, quer alcançar muitas outras pessoas. Quanto mais rápido você entender isso e adaptar a sua vida para viver dessa maneira, como um canal de bênção, como um canal da pregação da palavra, um canal por onde flui a água do evangelho, das boas novas de Jesus Cristo, quanto antes você entender isso, melhor, porque aí você passa para as próximas promessas que Deus tem para você. Então você precisa entender isso. A questão é, o que você vai fazer? Agora que você sabe, a primeira promessa é essa: eu farei de você uma grande nação. Então, das duas umas, ou você vai ser egoísta, não querendo satisfazer a vontade de Deus, ou seja, não querendo que ele alcance mais vidas através de você, ou então você vai deixar Deus usar a sua boca para evangelizar e trazer almas aos pés de Cristo. E assim você passa de fase para receber a próxima promessa. Tá? Porque fazer de você uma grande nação, Deus, ele não vai usar só a sua boca para evangelizar. Convenhamos que há pessoas que não sabem falar, que não sabem se expressar, isso é normal. Deus, ele vai usar a sua vida, o seu testemunho, o seu comportamento, tudo que você tem, Deus vai usar para atrair mais pessoas, para ganhar almas. Porque se você quer ser abençoado como foi Abraão, você precisa aceitar essa promessa, tá? Promessa de que após ti, após você, vem uma grande nação. Ou seja, muitas almas, porque Deus, ele não pensa só em você. Deus, ele não ama só você. Ele ama você, mas ele ama todo mundo. Ele ama todas as pessoas. Por isso ele quer atrair o máximo de pessoas possíveis. Tá? Então Deus, ele não pensa só em você. Deus, ele está pensando nos seus filhos. Deus, ele está pensando nos seus netos. Deus, ele está pensando nos seus bisnetos. 2000 anos já se passaram desde que Jesus morreu. É a mesma coisa que dizer que passaram-se apenas 2 dias, porque 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Então digamos que demore aí mais uns 1000 anos para Jesus voltar. Eu acho que não, mas vamos imaginar que sim. Nesses 1000 anos, Deus quer alcançar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos. Deus quer alcançar uma grande nação através da sua vida. Deus, ele pensa na sua descendência, ele não pensa só em você, ele também pensa nos seus descendentes, nos cunhados, nos genros, nas noras que você vai ter. Deus, ele pensa em tudo isso. Deus, ele pensa também nas pessoas que vão passar pela sua vida, nos amigos que você vai ter, nas pessoas que você vai conhecer e nas pessoas que vão te conhecer ao longo dos anos. Deus, ele pensa em todas essas pessoas, então ele quer fazer de você uma grande nação. Por exemplo, Agar passou pela vida de Abraão e não foi desprezada por Deus, pelo contrário, foi abençoada também. Em outras palavras, Deus, ele quer te salvar e ele te salvou. Agora ele quer salvar pessoas ao seu redor. Tá? Todo mundo que passar pela sua vida tem que ser influenciado por Deus. Todo mundo que passar pela sua vida tem que ser impactado por Deus. Todo mundo que passar pela sua vida tem que ser levado à reflexão de servir ou não servir a Deus, tem que conhecer o Evangelho. Deus, ele quer salvar essas pessoas ao seu redor, mas principalmente a sua família. Como ele disse para Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Aleluia! A sua família, os seus descendentes todos, depois de você, os filhos das suas filhas, os filhos dos seus filhos, os netos, os bisnetos, primos e primas, todo mundo que vier da sua família, Deus, ele quer fazer disso uma grande nação para ele, povo de Deus. E eu profetizo para você que acredita que a sua família vai ser povo de Deus, a sua descendência até a vinda de Jesus vai ser povo de Deus em nome de Cristo. Em nome de Jesus eu profetizo, os seus filhos não vão se afastar do Evangelho, eles vão permanecer firmes, porque você está entendendo que Deus, ele quer fazer de você uma grande nação. Eu profetizo que os seus netos ficarão firmes e fortes na presença de Deus, porque Deus, ele quer fazer de você uma grande
grande nação. Eu profetizo que sogro, sogra, genro, genra, nora, o que for, meu irmão, toda a parentela, tio, tia, primo, sobrinhos, todo mundo que está ligado a você e na sua família se tornarão povo de Deus, e essa promessa vai ser real na sua vida. Deus vai fazer de você uma grande nação. Aleluia! Glórias ao Senhor, louvado seja Deus. Então, se você aceita que Deus quer fazer de você uma grande nação, é o seu dever deixar um exemplo de fé que seja seguido pelas próximas gerações que virão depois de você. É o seu dever deixar um exemplo de fé como pai, um exemplo de fé como marido, um exemplo de fé como esposa, como filho, como filha, um exemplo de fé na onde você trabalha, como funcionário, um exemplo de fé como patrão, um exemplo de fé como amigo, ou como pastor, como ministro, pregador, músico. Seja um exemplo de fé em todas as áreas. Porque Deus, ele quer fazer de você uma grande nação. Você tem o peso da responsabilidade nos seus ombros de deixar um legado, uma história de vida com Deus tão maravilhosa que os seus descendentes vão se inspirar na sua história, na sua vida, e vão seguir os seus passos. Sabe o que Deus quer para você, meu filho? Uma história tão linda, tão abençoada, que o seu neto, quando ele tiver problemas na vida, ele vai dizer: o que o meu avô faria? O que a minha avó faria? Deus, ele tem um plano para você, e se você ouvir Deus, e se você andar com Deus, e se você deixar Deus te guiar, Deus, ele vai te dar uma história tão linda, tão maravilhosa, que os seus descendentes depois de você, netos, bisnetos, tataranetos, até o cunhado, a cunhada, o que for, o primo, o tio, a tia, eles vão olhar e vão dizer: o que a mamãe faria? O que minha cunhada faria? O que meu cunhado faria? Todo mundo vai dizer o que você faria. Eles vão se inspirar na sua história. Creia nisso. Deus quer fazer de você uma grande nação. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A segunda promessa de Deus, ele diz: te abençoarei. Te abençoarei. Isto é simples. Isto é muito simples. Você está andando com Deus. Você está ouvindo a voz de Deus. Você está renunciando o pecado. Você sabe que tem uma promessa de uma grande nação. Por isso você está sempre melhorando, sempre se tornando uma pessoa melhor, deixando um exemplo cada vez mais forte, construindo uma história maravilhosa. Então, se você está nesse caminho, prepare-se para a chuva de bênçãos que Deus vai mandar. Prepare-se para a chuva de bênçãos que Deus vai mandar. Porque ser abençoado por Deus, como ele diz na sua palavra, te abençoarei. Olha essa palavra. Ele não está jogando uma promessa num futuro distante: eu vou te abençoar. Ou ele não está dizendo assim: dia tal você vai ser abençoado. Ele está dizendo: te abençoarei. Continuidade. Ser abençoado por Deus é um processo contínuo. As bênçãos não param de descer, as bênçãos não param de chegar, a não ser que você deixe de andar com Deus, tá? E isto é assim porque Deus, irmão, ele tem muita bênção para te dar. Deus, ele tinha tanta bênção para dar para Abraão, que Abraão não viveu o suficiente para receber tudo. As bênçãos foram compartilhadas com os seus descendentes. De tanta coisa que Deus tinha para derramar na vida dele, não deu tempo de viver para receber tudo, meu filho. Deus, ele tem muita bênção para dar. Deus, ele tem muita bênção para diminuir. Olha, a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite inteira, mas a vitória, ela vem pela manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. E grande é a sua benignidade. Deus tem bênção, Deus tem muita bênção para te dar. São tantas bênçãos que não dá para receber tudo num lugar só. Você deve continuar a sua caminhada, a sua jornada de fé, e crescendo, e andando, e evoluindo, e melhorando. E aí as bênçãos terão que correr atrás de você para te alcançar. Deuteronômio 28, versos 1 e 2.
E assim, pouco a pouco na sua vida, você vai sendo abençoado em todas as áreas. Uma área de cada vez, ó. Bênção, 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 bênção. Você vai começar a perceber ao longo dos anos. Vai ter os altos e baixos? Vai, isso é normal, faz parte. Mas quando você olhar para trás, você vai perceber que em todos esses anos que se passou, Deus foi abençoando aqui, abençoou ali, abençoou lá. Você vai olhar ao seu redor e você vai ver Deus está abençoando aqui. Tem bênção chegando ali, tem bênção vindo de lá, tem bênção aqui nessa área, tem bênção para cá. Deus tem muita bênção. Oh, aleluia! Só não pare no caminho, como fez o povo de Israel. Parou, mandou os espias, ficou refletindo que ia ser muito difícil e perderam a bênção. Pelo contrário, receberam o desagrado de Deus. 40 anos dando voltas no deserto porque não creram. Então não faça isso. Não pare. Continue sempre crescendo com Jesus, perto de Deus, e as bênçãos vão correr atrás de você. Pois andando com Deus, Abraão ele foi abençoado em todas as áreas. Tá? Se você ler a história de Abraão, você vai encontrar bênção o tempo todo. Mas só para edificar ainda mais a sua fé, nós vemos Abraão sendo abençoado na área material, Gênesis 12:16. Abraão foi abençoado na área espiritual, Gênesis 14:19. Abraão foi honrado, abençoado por Deus diante dos seus inimigos, Gênesis 14:20. Abraão ele foi abençoado e aperfeiçoado no seu caráter, Gênesis 17:5. Abraão ele foi abençoado na sua parentela, Gênesis 17:20. Ele foi abençoado com a promessa, mesmo quando ele teve pouca fé, ainda assim Deus afirmou e confirmou a promessa. Gênesis 17:17, Abraão duvidou. Gênesis 18:14, Sara duvidou, mas Deus em ambas as situações confirma e afirma a sua promessa. Abraão ele foi abençoado na área espiritual novamente, várias vezes nessa área ele é abençoado. Gênesis 8:17, Abraão ele foi abençoado em suas orações. As orações de Abraão registradas na Bíblia são todas ouvidas. Gênesis 18:32, uma delas. Abraão ele foi honrado por Deus diante até mesmo dos estrangeiros. Mesmo ele estando errado, tendo contado uma mentira, foi honrado por Deus. Gênesis 20, verso 7. Tá, Abraão ele foi abençoado na área familiar, na sua família. Gênesis 21:5, que era a promessa a qual ele tanto esperou, a qual ele tanto desejou receber e recebeu. Essa é a promessa para quem anda com Deus. Te abençoarei. Está andando com Deus? Te abençoarei. Está andando com Deus? Te abençoarei. Está sendo fiel a Deus? Te abençoarei. Está ouvindo Deus? Te abençoarei. Está renunciando ao pecado? Te abençoarei. Oh, aleluia. Está crendo no Senhor? Te abençoarei. Está recebendo a promessa? Você está recebendo. Porque receber uma promessa de Deus é receber uma responsabilidade. Está recebendo a responsabilidade de que uma grande nação vem após você? Então te abençoarei. Se prepare, meu irmão, para ser abençoado em áreas que você nem imagina, que você nem sonha. Se prepare para ser abençoado em momentos e em tempos que ninguém é. Se prepare para ser abençoado em momentos que você não espera. Oh, aleluia! Isso é promessa de Deus para a tua vida. Recebe aí se você crê. Deixa um glória aqui nos comentários, um amém, escreve aí eu recebo. Manifesta a sua fé, crente. E a terceira promessa que Deus ele faz para você é: te engrandecerei o nome. Engrandecerei o teu nome. Isto não é fama e glória, como muita gente pensa. Tá? Isso é influência. Quando Deus diz que vai engrandecer o teu nome, se tiver fama, é só uma consequência. Se tiver alguma glória, é só uma consequência. O que Deus está dizendo que vai fazer realmente é te dar influência. Influência. Abraão se tornou uma pessoa influente. Uma pessoa a quem todos querem imitar e seguir o exemplo. Uma pessoa a quem todos querem ter um vínculo, todos querem ter uma história. Para você ter uma ideia, existe até religiões por aí que não adoram o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, adoram outro Deus. Religiões que não seguem a Bíblia Sagrada, seguem uma outra coisa, um outro livro.
E mesmo assim, eles querem a influência de Abraão. Eles dizem que são filhos de Abraão. Eles dizem que são descendentes de Abraão. Olha o tamanho da influência que Deus ele deu para esse. Olha o quanto Deus engrandeceu o nome de Abraão até hoje. E Deus, ele também tem isso para você. Deus, ele também tem isso para nós. É tudo uma questão de ouvir o que Deus está dizendo, que Deus ele tem a dizer para você, renunciar o pecado todo dia, tá? Você viver renunciando o pecado, ok? E viver renunciando o pecado fica a dica. No começo é difícil, mas depois que você pegar o ritmo, irmão, vai que vai. É bênção, você vai viver em santidade. Isso é perfeitamente possível, ok? E você aceitar as promessas de Deus que são responsabilidades para as nossas vidas. Então Deus ele vai engrandecer o teu nome, ele vai fazer de você uma influência, ou seja, um ponto de referência, como um farol que guia os navios perdidos à noite. Deus ele vai fazer de você um farol, uma luz, um ponto de referência, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Deus ele quer fazer isso de você para que todos olhem para você e sejam impactados com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas ações, com as suas palavras. O seu nome será engrandecido. Isso quer dizer que a sua palavra terá valor, quer dizer que a sua família será respeitada, que a sua empresa terá prestígio, que os seus negócios serão firmes, porque Deus vai engrandecer o teu nome. Aleluia! E isso significa que quando Deus começar a fazer isso, você vai influenciar a muitos. Muitos irão olhar para você e serão inspirados através de você, serão inspirados, motivados a servirem também a esse Deus Todo-Poderoso. Muita gente vai querer ficar perto de você, vai querer criar um vínculo com você, como fazem com Abraão até hoje, só para dizer que tem também essa mesma bênção que Deus te deu, só para dizer que são também participantes daquilo que Deus fez na sua vida. Influência. Creia nisso, mas tudo isso começa com você ouvindo e obedecendo ao Senhor. E eu creio que para alguém que está ouvindo essa palavra até aqui, hoje é o seu dia, o seu começo. Hoje é o dia em que Deus ele está dizendo para você, sai da sua terra. Sai da sua terra. Quer dizer, sai desse mundo, sai dessa vida de pecado, sai dessa vida de coisas erradas que não leva a nada. Muda de vida, sai daí, dessas pessoas que te influenciam para o mal. Aí não é o seu lugar. Tá? Deus está dizendo, eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um propósito para a sua vida, eu tenho promessas para você, tenho coisas maravilhosas para você. A grande pergunta é, você vai ouvir e obedecer à voz de Deus? Eu espero que sim. E você fazendo isso, procure uma igreja perto da sua casa, mas que também esteja perto da Bíblia Sagrada. Procure uma igreja para você congregar mais perto da Bíblia possível, tá bom? E que Deus ele te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Um abraço.